5 travas sistêmicas e ancestrais que impedem qualquer pessoa de prosperar. No vídeo de hoje, nós vamos olhar para essas travas sistêmicas e ancestrais. E, além de olhar para essas travas sistêmicas e ancestrais, a gente vai fazer uma espécie de diagnóstico também. Um diagnóstico sobre a nossa prosperidade, ou aquilo que a gente toma como prosperidade, e fazer um diagnóstico, inclusive, em relação à nossa própria família. Eu considero que o vídeo de hoje ele seja essencial para que a gente possa promover, de certa forma, trazer, de certa maneira, benefícios tanto para o nosso sistema de origem, que é composto pelo nosso pai, nossa mãe, a família do pai, a família da mãe, como pelo sistema que nós formamos ou estamos formando ou iremos formar. Esse sistema que a gente chama de família, que compõe nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações virão depois de nós. Então, olhar para essas coisas hoje, entender um pouco mais como elas funcionam, como essas travas sistêmicas ancestrais funcionam, vai nos ajudar em tudo isso. Se você quiser, você pode anotar, mas você pode assistir esse vídeo talvez mais de uma vez para fazer essa análise que eu te falei, até para fazer esse diagnóstico. Agora, eu quero que você saiba também o seguinte: de todas essas travas, eu acho que uma das que talvez sejam das mais difíceis para a gente é a última trava. A última trava envolve um crescimento, um amadurecimento. Então, a gente precisa de uma certa maturidade como pessoa, como sujeito aqui nessa vida, e a gente precisa de um amadurecimento também na nossa própria consciência. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Quando a gente chega nessa última trava, a gente vai ver que existe um comportamento, muitas vezes, muito fundamentado na dor que a gente sente. E para que a gente possa vencer isso tudo, é necessário que a gente trabalhe essa dor. Para algumas pessoas, um processo terapêutico vai ser essencial. Para outras pessoas, às vezes isso vai acontecer naturalmente, no dia a dia. Para algumas pessoas, talvez já tenha até acontecido. Então, lá nessa quinta trava sistêmica e ancestral, você vai entender melhor o que eu estou falando. Primeira delas, vamos para a primeira. Culpa e lealdade inconscientes. Anote aí para você que vai te ajudar depois. Culpa e lealdades inconscientes. Laços de culpa e lealdades inconscientes. O que elas causam em nossa vida? Isso tudo pode criar uma série de barreiras. Esses laços de culpa e de lealdade inconscientes, eles podem criar uma série de barreiras emocionais e comportamentais para a gente. E dessa forma, impedir o nosso desenvolvimento saudável. Quando eu digo de desenvolvimento saudável, em todos os sentidos, eu não estou falando apenas do desenvolvimento físico, eu estou falando do desenvolvimento emocional, do nosso desenvolvimento psíquico, que vai, de uma maneira ou de outra, vai influenciar diretamente as nossas relações interpessoais. E isso também, sabe o que isso causa? Uma dificuldade na busca por realizações pessoais. Porque, de uma forma ou de outra, eu fico preso dentro dessas lealdades. Olha, só para te dar um exemplo do que é um laço, do que efetivamente é laço, tem um grande pesquisador, um antropólogo, que vem ali que fez grandes trabalhos na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, que foi o Gregory Bateson. O que ele coloca como laço? O laço é algo que nos amarra ou nos prende a uma outra pessoa. Os laços, eles são tão... às vezes eles são tão perigosos. Ele, no trabalho dele, que ele desenvolveu sobre os laços, ele fez um trabalho falando sobre o duplo vínculo, porque laço e vínculo é a mesma coisa. Esses vínculos, ele fez um trabalho sobre isso, onde ele mostrou que muitas vezes a esquizofrenia ela nasce de uma relação social com o nosso pai, com a nossa mãe, e que não necessariamente ela é só biológica, ou ela é química, ou é bioquímica, ou é física, mas ela pode nascer de processos que são sociais. Então os laços são importantíssimos. Eu queria que você soubesse também outra coisa que é importante também. Isso que eu estou te colocando aqui, eu listei essas 5
travas sistêmicas e ancestrais, não foi da minha cabeça não, tá? Não foi da minha cabeça não. Eu já citei o Gregory Bateson aqui, mas a gente tem grandes profissionais que vieram antes e que falam muito sobre isso. Então é bom que você considere aqui a teoria geral dos sistemas, lá do Ludwig Wittgenstein. É necessário que você considere o trabalho do Gregory Bateson dentro da comunicação e na relação familiar com as famílias, o trabalho de Virginia Satir, que você considere o trabalho de Ivan Bozomeninag e que você considere uma série de outros profissionais, quando eu estiver trazendo aqui outros mais próximos aqui da gente, como Eric Berne, Milton Erickson. Todos esses profissionais foram fundamentais para que a terapia sistêmica existisse como ela é hoje e, de uma certa forma, criaram condições até para o nascimento das constelações sistêmicas familiares. Então, essas travas sistêmicas e ancestrais, elas falam muito mais. E existe algo que é mais novo ainda, que é a psicogenealogia, que traz uma série de informações para a gente que estão contidas dentro dessas 5 travas que eu estou trazendo para você. Essa primeira, de culpa e lealdades inconscientes, dentro da psicogenealogia, ela é apresentada como um dos elementos que vão dificultar o relacionamento de casal no futuro. Então é bom que a gente saiba disso, que essas coisas elas acontecem e a gente pode e deve olhar para elas e que não é uma coisa da minha cabeça, não sou eu que estou inventando absolutamente nada. Então, esses nomes que eu te falei estão, de uma certa forma, todos eles estão contidos dentro desse processo, desse trabalho que eu estou trazendo para você nessas 5 travas. Então, a primeira, culpa e lealdades inconscientes. A segunda nos fala de padrões familiares. Anote aí, padrões limitantes advindos de crenças familiares. Padrões limitantes advindos de crenças familiares. A transmissão de crenças limitantes, elas acontecem de geração em geração. Tem uma coisa que a gente não pode negar, que é a herança que nós recebemos. Nós temos um legado, uma herança transgeracional. E essas crenças, elas vêm dentro dessa herança. Numa herança, não necessariamente a gente está recebendo, quando a gente recebe uma herança, não necessariamente a gente recebe apenas riquezas. Pode ser que a gente esteja recebendo também, de uma certa forma, talvez a gente esteja recebendo também uma dívida. Talvez a gente esteja recebendo também doenças. Talvez a gente esteja recebendo também outros legados ligados a um padrão de pensamento, a um padrão psíquico. E é necessário que a gente investigue tudo isso. Veja, essas crenças limitantes que são passadas, portanto, de geração em geração, elas podem restringir, por exemplo, o nosso potencial, esse potencial que a gente tem de alcançar o sucesso pessoal e profissional. Por quê também? Porque acaba limitando a nossa perspectiva de progresso e de crescimento individual. De uma forma ou de outra, é como se a gente não pudesse fazer algo. Quantas pessoas você conhece que estão presas, de certa forma, inclusive à religião da sua própria família, e ele não consegue, muitas vezes, nem se relacionar com quem ele gostaria, porque ele só pode se relacionar com alguém que esteja na mesma direção, que esteja no mesmo caminho, senão ele não pode fazer isso, que é como se ele tivesse, de alguma forma, ele tivesse traindo sua própria família. Vou fazer um cortezinho aqui para falar de algo. O Bert Hellinger simplificou uma coisa em relação às consciências, ou à consciência. Primeiro que foi feita uma aposta entre um filósofo e um neurocientista, de que em 25 anos a gente descobriria, o neurocientista disse, em 25 anos a gente vai descobrir o que é consciência. E o filósofo disse, eu acredito que não. Não é? E há pouco tempo eles sentaram-se novamente, 25 anos depois de fazer essa aposta, e o neurocientista disse, bom, de fato, acho que a gente não conseguiu chegar ainda ao que é a consciência, como é que a consciência funciona.
Então a consciência é algo que a gente não consegue determinar ainda. Mas o Bert Hellinger, ele identificou uma maneira de olhar para a consciência que é muito prática. Então ele fala de consciência pessoal, uma consciência arcaica, uma consciência de grupo, e ele fala de uma consciência espiritual, uma metaconsciência, uma consciência mais ampla. Essa consciência pessoal, ela gera dentro de cada um de nós um sentimento de peso ou sentimento de culpa. Então, quando a gente falar de culpa, você pode entender culpa como sendo um peso. Quando a gente falar de inocência, você pode entender inocência como sendo leveza. Então, padrões limitantes advindo de crenças familiares, assim como eu falei o primeiro, eles podem gerar para a gente um peso, um certo peso que a gente não consegue determinar, que a gente não consegue entender ainda como é que isso funciona. Bom, qual é o terceiro que a gente pode olhar? Então a gente já viu dois, vamos falar de uma terceira trava agora. Traumas familiares não resolvidos e não reconhecidos. Esses traumas familiares, segura, ó, senta que lá vem uma informação importante aí para você agora. Esses traumas familiares, eles podem envolver também os segredos e os tabus familiares. O que é um segredo? Um segredo é uma forma de proteger algo ou alguém. Então, quando a gente instala um segredo dentro de um sistema, a gente, de alguma forma, está se protegendo ou está protegendo alguém. É para isso que os segredos servem. É para isso que eles existem. Só que, na medida em que eu protejo alguém, eu sou injusto com uma outra pessoa. Porque o mais importante para o nosso crescimento, o mais importante para o nosso desenvolvimento, é a verdade. Ou, pelo menos, estarmos mais próximos possível da verdade. Até porque talvez a gente nunca consiga alcançar a verdade absoluta, mas talvez a gente consiga alcançar algo muito próximo disso, principalmente no tocante, naquilo que tange a nossa própria história. Então esses são os segredos. E o que são tabus, esses tabus familiares? Um tabu, a primeira vez que o tabu foi registrado, algo como tabu, tinha um capitão inglês, o nome dele é James Cook, e ele vinha viajando lá pelos mares e etc. E ele para numa das ilhas polinésias, isso por volta de 1700, e ele encontra lá uma tribo de indígenas que usa a palavra tabu. E essa palavra tabu foi trazida primeiro para o inglês e depois vem o registro em todas as famílias, de uma forma ou de outra, na sociedade como um todo e principalmente dentro da nossa família. Então, o que vem a ser tabu nessa sociedade indígena? É algo pelo qual você pode morrer. É algo moral que foi quebrado, ou seja, uma regra moral quebrada que pode levar alguém à morte. E isso está dentro da nossa família, da minha família, da sua família e das famílias de uma forma geral. Então, veja, os segredos têm aquele nível de importância que eu te falei, são gerados daquela forma. Os tabus têm esse nível de importância que eu falei, são gerados dessa forma. E tem os traumas não resolvidos de gerações anteriores. Agora, o que é um trauma? Um trauma ele é ocasionado por um fato, um evento. Agora, tudo depende da carga emocional que o sujeito coloca no momento. Então, um trauma, ele pode existir para uma pessoa e pode ser que não exista para outro. Tudo depende da carga emocional que foi colocada. Então, tanto o segredo quanto o tabu e o trauma pode estar presente dentro da nossa família. E se isso não foi resolvido nas gerações anteriores, isso pode afetar negativamente o bem-estar emocional e mental de elementos nessa geração, nas gerações que vêm depois. Isso, de certa forma, vai criar uma série de obstáculos para o desenvolvimento da identidade de uma pessoa, para que ela tenha uma identidade que seja saudável. O que é uma identidade saudável? É uma identidade onde você esteja equilibrado, totalmente equilibrado. Até porque tem uma coisa que eu preciso te dizer. Saúde, a definição de saúde, etimologicamente, saúde é equilíbrio de todas as áreas do nosso ser. Então, uma pessoa saudável,
é uma pessoa altamente equilibrada. E se ela é equilibrada, ela pode buscar atingir as suas metas individuais. Senão, ela fica presa a outras coisas, né? Então, se ela não consegue isso, ela vai ficar presa a determinados outros elementos que vão ser extremamente complicados. Ela não consegue buscar suas próprias metas e ela vai ter que atender às metas da sua família. Olha, tem uma coisa aqui que é importante que eu te diga também, que diz respeito a padrão de comportamento. No meu canal você vai encontrar, inclusive, um vídeo falando sobre padrão de comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é toda aquela resposta que você tem ao estímulo que está sendo dado. E, portanto, um padrão de comportamento. E o que é um padrão? Padrão é uma demanda que precisa ser atendida. Então, o padrão de comportamento são respostas que eu tenho que eu devo dar aos estímulos que eu recebo para atender determinadas demandas. Então, os padrões familiares, de uma certa forma, estão ligados a essas demandas familiares. Então, são coisas que eu preciso atender ali. Então, lembre-se que, olha, segredo, tabu e trauma vai aparecer uma hora ou outra, vai aparecer. Anne Anselin Schutzenberg foi a grande figura da psicogenealogia. Ela tem uma declaração dela onde ela diz o seguinte: olha, um segredo ele vai permanecer dentro de uma família por no máximo 2 ou 3 gerações. A partir dali ele vai explodir, ele vai vir à tona. Não é? Então, talvez a gente possa, de alguma forma, trabalhar esses segredos, esses tabus e esses traumas. Existem mecanismos para isso e existem formas de trabalhar isso. Eu já vou te falar de uma forma já para você trabalhar isso. Aliás, eu vou falar dessa forma já, antes de falar das duas e principalmente daquela quinta que eu te falei que é a mais difícil. Como é que você pode trabalhar tudo isso? Bom, nós temos uma vivência que é Entre Laços Invisíveis, uma jornada de cura. Nessa jornada de cura, você pode fazer um trabalho muito profundo por você, para a sua família. Então, os laços invisíveis, Entre Laços Invisíveis, é o resgate de um poder ancestral, é trabalhar com essa sua ancestralidade, é trabalhar com essas coisas. Eu vou deixar o link, vou colocar um link, talvez você já tenha visto aí em alguns momentos, tenha passado para você esse link, mas eu vou manter esse link na tela. Isso está aqui também tá no primeiro comentário, eu vou colocar no primeiro comentário do vídeo e vou deixar isso também aí nas informações do vídeo para que você possa ter acesso a essa jornada, uma grande jornada, essa jornada de cura que você pode fazer. Uma jornada de autocura, eu diria. Então tá aí. Uma grande vivência, é online, você pode executar de qualquer lugar do planeta onde você estiver. Entre Laços Invisíveis, uma jornada de ancestralidade e de cura que você pode acessar de qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar que você estiver, tá bom? Fica aí para você um caminho para trabalhar essas 5 travas. Qual é a 4ª trava? Apego a papéis e a expectativas familiares rígidas. Tem uma coisa que é muito comum dentro das famílias. Muito comum. Você já viu alguém que chama fulano de tal filho, fulano de tal neto. Né? E eu já vi também, dentro das famílias, muita projeção acontecendo. Eu não sei se é o seu caso, se é o caso que acontece dentro da sua família, acontece com alguém da sua família, ou talvez seja algo que você esteja pensando em relação ao seu filho, ao seu neto. Uma das coisas mais difíceis nessa vida é quando você percebe que a pessoa não está se relacionando com você. Na família, como é que isso pode acontecer? Como acontece isso que eu acabei de falar aqui agora? Muitas vezes, um pai não se relaciona com seu filho. Uma mãe não se relaciona com seu filho. Ela se relaciona, às vezes, com alguém do passado dela. Muitas vezes isso acontece. Ela joga em cima do filho, joga em cima da filha, eles jogam, os pais jogam em cima dos filhos, alguém
que é do passado deles. Ou seja, eles exigem do filho que o filho, de certa forma, dê conta de algo que eles sofreram, que passaram por isso. Seja com seus pais, sejam com outras pessoas. E eles talvez não consigam identificar direito ainda por que isso acontece. Então isso é uma coisa muito comum de acontecer. Uma transferência. Uma transferência é quando você está se relacionando com alguém do seu passado. Agora, sabe uma outra coisa que pode acontecer também? Uma projeção. Sim, a projeção acontece da seguinte maneira, olha, e isso começa, sabe onde? Lá na maternidade. A criança acabou de nascer. Você pode acreditar no que eu estou te falando. A criança, ela acabou de nasceu, ela já está com a mochilinha dela e já tem gente colocando pacote na mochilinha dela. Sabe como é que é esse pacote? Quando ele crescer, ele vai casar com uma mulher, se é um menino, vai casar com uma mulher bem linda. E se esse menino quiser casar com outro menino, como é que fica? Pronto, já danou-se tudo. Quando ela crescer, ela vai casar de véu e grinalda. E se ela não quiser casar? E se ela quiser ser freira, como é que vai ser? Ou se ela quiser casar com uma outra mulher, como é que vai ser? E se ela não quiser casar na igreja de véu e grinalda, como é que vai ser? Então, a gente tem que ter muito claro que isso já começa lá atrás. Pesos que a gente vai colocando sobre as crianças. Quando crescer, sabe o que vai ser? Vai ser médico. Nessa família, todos vão ser médicos, todos vão ser advogados, ou vai ser engenheiro, ou vai ser isso, vai ser aquilo. Projeção, você está projetando em cima de uma criança algo que a criança nunca será. Mas será que isso já não aconteceu com a gente também? É quando a pessoa espera que a gente preencha um invólucro que não é o nosso. É como se estivessem dando uma roupa para a gente vestir que não nos cabe. Não nos cabe. Então isso é horroroso pensar em algo dessa natureza. Mas isso funciona. Então essas são as expectativas familiares rígidas e os papéis que são definidos que podem, de alguma forma, restringir a liberdade de expressão e a busca por interesses pessoais, inclusive. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que a pessoa limite a sua capacidade de explorar suas próprias paixões e de alcançar a sua autenticidade. Então, se uma pessoa não consegue explorar a sua própria autenticidade, ela não consegue explorar também suas paixões, as coisas que ela ama, as coisas que ela gosta. Tem uma coisa que é assim, se alguém tenta ocupar um lugar que não é o seu, ela nunca será essa pessoa e nem a sombra de quem ela poderia ser, isso é um fato. E muitas vezes alguém está sendo levado a isso e vai fazer isso por amor à sua própria família. Então pense nisso, esse foi o quarto. Agora, lembra do quinto que eu falei para você? Para essa quinta trava sistêmica e ancestral, a gente precisa ter uma maturidade, nossa consciência, e a gente precisa ter muita maturidade. Quando a gente chega aqui, a gente vai precisar de muita maturidade para entender filosoficamente como é que isso funciona. Não é? Entender como é que isso funciona significa o seguinte, é entender de fato que nós somos filhos de uma árvore, de uma determinada árvore. E queira ou não, como semente, nós carregamos dessa árvore uma série de coisas. Então aqui entra uma questão que talvez seja uma questão extremamente complexa e uma questão difícil para muitas pessoas. Então, uma trava enorme, sistêmica e ancestral é a negação da própria origem. Como funciona a negação da própria origem? É quando essa pessoa não consegue tomar a sua família, ou não consegue tomar o seu pai, ou não consegue tomar a sua mãe. Quando eu digo da família, é essa família de origem. Não consegue tomar o pai e a mãe, não consegue tomar o pai ou não consegue tomar a mãe. Mas aqui, sabe como é que entra isso? Entra o seguinte, tem um monte de gente que vai escrever um monte de coisa, escreve besteira e etc e tal. Mas presta bastante atenção no que eu estou falando. Pelo amor de Deus, presta bastante atenção no que eu estou falando. Outro dia eu falava de tomar o pai, aí a pessoa escreveu, eu acho isso uma palhaçada, porque o Brasil é um país
que as crianças crescem sem pai, porque você não respeita as mães, porque tem mãe solo. Cara, tem uma coisa que é o seguinte, eu não estou dizendo para passar pano para o pai, nem para passar pano para a mãe. E tem alguns consteladores que dizem assim, porque não existe mãe narcisista ou pai narcisista. Você tem que tomar o pai, você tem que... Aí vem uma palavra complexa que bagunça tudo. Você tem que perdoar o papai, você tem que perdoar a mamãe, você tem que... E se o teu pai era um abusador? Se a tua mãe era uma abusadora? Como é que você vai perdoar alguém? Quem está falando de perdoar alguém? Quem está falando de passar pano para alguém? Mas as pessoas vão agir dessa maneira para referenciar aquilo que elas acreditam. Aquilo que elas acreditam. Algumas pessoas têm uma dificuldade aí muito grande, então, e tem um viés cognitivo que é muito complicado, que é aquilo que a gente chama de viés cognitivo da confirmação. Sabe o que a pessoa vai falar? Não, eu estou falando isso porque, olha o livro do Bert Hellinger, ele falou tal coisa. Tira uma coisa de um contexto, bota do jeito que quer, mas a gente pode tirar coisas do contexto de dentro da Bíblia, de dentro do Alcorão, de dentro dos livros sagrados de qualquer outro. A gente tem que respeitar o contexto das coisas, mas eu não quero nem falar de contexto. O que eu quero falar é o seguinte, queira eu ou não, uma parte minha vem do meu pai. Uma parte que carrega padrões de comportamento. Hoje, a ciência já nos demonstra que existe a epigenética. E a epigenética, qual é o registro que a epigenética traz? A gente tem marcadores, uma série de marcadores em nosso DNA que poderão ser desenvolvidos a partir do nosso estilo de vida. A partir da forma como a gente leva a nossa vida, a gente vai poder desenvolver tais marcadores. Então, isso é algo que, se eu não olhar, eu corro o risco de desenvolver. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu não quero ser como meu pai e minha mãe. E repete exatamente o que o pai e a mãe fizeram. Até porque não conseguiram avaliar e analisar direito o que era, de onde eles vieram. Eu não quero nem olhar para isso. Bom, você não quer olhar, mas não olhar, fazer que não existe, não muda o fato de que isso existe e que está lá. Ponto. Então, não olhar para algo não cancela algo. Quando você diz assim, eu vou cancelar o fulano, é como você dizer, como se você dissesse, eu vou cancelar o Frois, eu vou sair do canal dele e vou cancelar ele. Eu vou cancelar ele, né? Você me cancela nas redes sociais, mas é uma ilusão. É uma ilusão, porque eu continuo existindo de uma forma ou de outra para muitas outras pessoas. E aquilo que eu ofereci, aquilo que você pegou, aquilo que você registrou, você vai carregar ainda. Então aqui não se trata de defender, porque as pessoas, sabe o que elas acham? Elas acham que eu estou defendendo o pai que é abusador. Você defende o pai que é abusador. Como algumas pessoas vêm e dizem, você defende as constelações, porque a constelação era o padre que escreveu, padre nazista que escreveu. Bom, quando ele foi fazer os estudos dele, quando ele foi alçado a padre, ele já não era mais do exército nazista. Aliás, ele foi preso e ele fugiu e depois ele acabou... Aí é que ele foi seguir o sacerdócio. Não, olha para a história primeiro. Não, porque senão, sabe o que parece? Ele passou o pano para não sei quem, ele falou que não sei o que tem. Nós crescemos e evoluímos, então tem tanta coisa a partir daí. Então, veja, antes de negar qualquer coisa, a gente precisa ir lá, se aprofundar, entender. Então, quando a gente diz de tomar o pai, de tomar a mãe, é de entender que há uma parte deles que vive dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. E que a gente pode tomar uma força. Veja, talvez o meu pai tenha uma força violenta dentro dele, que até tenha... de alguma forma, tenha sido usado contra mim. Mas eu quero ver o que eu vou fazer com isso agora. Como eu vou usar essa força. É aquilo que a gente aprende em cima dos vetores.
Um vetor indica uma direção, indica uma intensidade para onde eu vou apontar esse vetor. Hoje é minha escolha, é a minha capacidade. Então é nesse sentido que eu falo. E essa é uma trava sistêmica e ancestral que precisa ser vista e ser cuidada. E aí eu quero mais uma vez reforçar para você, entre laços invisíveis, uma jornada de ancestralidade e cura é, acima de tudo, um grande presente para você e um grande presente para a sua família. Se você quiser saber mais, vou deixar o endereço aí, tem o endereço aqui embaixo, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, divulga esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas que precisam. Espero que ele tenha te ajudado, e eu espero que fique registrado aqui essas 5 travas, que elas, de alguma maneira, sejam trabalhadas por você em nome dos que vieram antes e em nome dos que virão depois. Foi isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu.